Oi. Em instantes, estamos iniciando nossa transmissão. Ei, tá alto aqui, Gabriel. Tô abaixo aqui, fica mais suave. Henrique, Rafael, vem cá, faz favor aqui pra gente. Leva bem ali pro... Estamos iniciando. Ok. Olá, meus queridos irmãos, membros e congregados da nossa amada Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós estamos aqui produzindo essa live nessa noite, a nossa primeira live desse momento, que nós estamos aqui realmente assim com o nosso coração um tanto quanto compungido diante da situação que a nossa nação passa. E nós, como brasileiros, como povo de Deus, como Igreja do Senhor Jesus, que milita aqui na face da terra, nós estamos também nesse mesmo barco, respeitando o momento de dificuldade pela qual a nação passa, pela qual o mundo passa, e nós também demonstrando a nossa solidariedade e também procurando cumprir com o nosso papel enquanto agência do Reino de Deus na face da terra, que nós fomos chamados para sermos bênçãos. Estamos aqui, portanto, enfrentando esses dias difíceis, de muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades, consequentemente, mas, sobretudo, dias de muita esperança, de muita fé, e dias em que nós também aguardamos do Senhor o renovo de Deus, a sua força, a fé dele que seja gerada realmente em nossos corações, e nós clamamos que a graça do Senhor nos alcance nessa noite. Eu inicio esse nosso primeiro encontro nesse período em que os irmãos estão sendo assistidos através dos nossos meios de comunicação, porém a igreja não está deixando de ser igreja, a igreja não está deixando de ser igreja, porém nesses dias ela está atuando fora das quatro paredes. Os irmãos, portanto, estão acompanhando a vida ativa da igreja através dos nossos canais, das nossas redes sociais, e também a igreja está sendo igreja junto com a sua família, que é um dos maiores campos missionários, um dos maiores desafios que nós temos. Hoje nós queremos dar início, nesse primeiro momento, a algumas instruções, a algumas informações sobre o porquê que nós tivemos que tomar essas decisões, como já iniciamos aqui no esboço, no início do nosso diálogo, da nossa conversa essa noite, e nós realmente iremos seguir logo após as informações que nós vamos trazer aos irmãos das medidas adotadas pela igreja, pelo Conselho Administrativo da igreja, ainda na quarta-feira, e na sequência nós vamos ter o nosso momento de clamor pelo Brasil. Nós não podemos, meus amados, perder essa oportunidade de exercermos o nosso papel como Igreja de Jesus, sendo que o nosso papel maior, nesse momento, nesse cenário de instabilidade,
nesse cenário de desconforto, nesse cenário de muita perspectiva, de muita ansiedade e certamente de angústia para a vida, da qual nós estamos inseridos, a Igreja de Jesus na face da terra, a Igreja Batista Nova Jerusalém e também as pessoas do mundo inteiro. Aquilo que eles estão sofrendo também reflete em nós, e nós desejamos e devemos, como igreja, assumir o nosso papel de intercessores e juntar-nos às milhares de vozes que, nesse tempo, Deus tem levantado, mesmo em meio a uma dificuldade tão grande, a uma circunstância tão difícil que é em meio ao caos, em meio à dor, à enfermidade, à mortandade, à proliferação avassaladora do coronavírus. A igreja precisa estar de pé em oração, melhor dizendo, de joelho em oração. Ela precisa assumir o seu lugar de agência do reino de Deus na terra. Ela não deixa de ser igreja, ela continua sendo igreja porque Deus continua sendo Deus. Apesar da adversidade que nós enfrentamos como nação, e a igreja não pode se portar como cega ou como alheia diante dessa situação que nós vivenciamos, a igreja precisa cumprir o seu papel de orar, de chorar junto, de compartilhar a palavra, de oferecer o refúgio verdadeiro que o Senhor pode trazer para nós. Portanto, nesse primeiro momento, amados irmãos, eu dou a todos vocês que estão nos acompanhando dos seus lares, de onde os amados estão, dou a cada um de vocês as boas-vindas ao nosso primeiro encontro, uma série deles que irá acontecer. E quero trazer aos amados as informações que a igreja tomou através do seu conselho deliberativo, conselho administrativo, na última quarta-feira, para que todos nós tenhamos ciência do que de fato está acontecendo. E a igreja ela se reuniu para tomar essas medidas, acatando, em primeiro lugar, a instrução bíblica, da qual no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7, vai nos instruir sobre o nosso posicionamento enquanto povo de Deus, em detrimento às recomendações das autoridades terrenas. E essas recomendações que, nesse momento, elas surgiram em face de uma pandemia. É uma enfermidade que surgiu e que dentro de poucos dias ela alcançou níveis que nós não imaginávamos que iria alcançar, alcançou dimensão que nós não imaginávamos que ia alcançar, onde começa na Ásia e vai atravessando os continentes e chega então no nosso querido solo brasileiro, tendo já provocado vítimas fatais e uma série de enfermidades, uma série de pessoas, de contaminações, uma série de pessoas contaminadas, dos quais os irmãos sabem, bem sabem, através do acompanhamento das notícias transmitidas pela mídia nacional, pela mídia local e pela mídia mundial. E a igreja, ela não pode estar vendada diante de tudo isso, e ela precisa atender ao clamor das autoridades, às recomendações das autoridades, do qual o apóstolo Paulo reconhece biblicamente de que estas são autoridades instituídas ou constituídas por Deus. Portanto, esse é o momento da igreja entender o seu papel e em prol do bem maior que é a vida. A igreja, portanto, ela tomou as atitudes que ela precisou tomar nesses dias. Muito difícil, foi um momento doloroso para a minha vida enquanto pastor dos queridos irmãos, como também para a vida de cada irmão que precisou opinar, que precisou dar a sua fala de contribuição, que precisou realmente expressar até o seu voto, dizendo um sim ou não para a suspensão dos cultos coletivos durante esse período, acatando determinação da Justiça, acatando recomendações da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e acatando as instruções do nosso governo federal, do nosso governo estadual e do nosso governo municipal. Por isso,
eu venho aqui também para parabenizar a igreja, representada pelo seu conselho administrativo, aos irmãos que puderam expressar a sua opinião através da enquete que nós publicamos no grupo do WhatsApp da igreja, os quais também serviram de elementos para que o conselho da igreja pudesse adotar essa posição de modo mais democrático, de uma forma bem consciente diante do momento pelo qual nós vivemos. Por isso, meus amados, eu quero relatar aqui, ler aos irmãos, para que haja um nível de melhor consciência do porquê desse momento, das decisões que nós tomamos e quais foram essas decisões adotadas. E essas decisões vêm aqui através de um comunicado que a igreja publicou no grupo do WhatsApp, ainda na quarta-feira, no decorrer da noite, que foi para nós uma das noites mais longas, como também o foram os dias que antecederam essa tomada de decisão, como tem sido esses dias para nós, povo de Deus, que temos uma preocupação, sem dúvida alguma, com todas as pessoas, com a comunidade, com cada membro, com cada idoso, com cada criança, com cada pessoa que frequenta os nossos cultos, e por isso nós tivemos que adotar essas medidas um tanto quanto drásticas, mas necessárias para esse momento que nós estamos atravessando, momentos que nós cremos que será um momento breve, mas que nós precisamos, portanto, adotar essas medidas. Então, quero ler na íntegra as decisões. O Conselho Administrativo da Igreja Batista Nova Jerusalém, em conformidade com as medidas adotadas pelo poder público e as recomendações da Convenção Batista Brasileira e do Tocantins, em relação à pandemia causada pelo Covid-19, o novo coronavírus, resolve, primeiro, suspender todos os cultos e atividades coletivas presenciais, incluindo EBD e os PGMs, a partir de hoje até o momento oportuno a ser comunicado. Ou seja, até quando essa pandemia, os riscos maiores forem passados e a igreja decidir voltar a funcionar de maneira como vinha funcionando dentro das normalidades. Segundo, convocar todos os membros para realizar cultos domésticos e clamar pelo livramento do Senhor para a nossa cidade, estado, país e planeta. Terceiro, reafirmar as recomendações das autoridades do governo quanto às precauções necessárias de saúde individuais e coletivas, especialmente com as crianças e idosos. Quarto, os cultos de oração e domingo à noite serão transmitidos online pelas redes sociais da igreja. Pastor Carlos Irã, Martins Rezende, Araguaína, 18 de março de 2020. O Senhor cuida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Salmos 37, 18, 19a. Trouxe aqui, meus queridos irmãos, em detalhe, na íntegra, a tomada de decisão que a igreja adotou para esses dias, das quais nós já estamos usufruindo, praticando a determinação que a igreja adotou, e eu, como pastor, preciso acolher as decisões da igreja. Não é fácil a gente passar por um momento como esse, do qual na minha história de vida ministerial ainda não havia passado. Um momento doloroso, como igreja, termos que tomar essa decisão, mas é necessário, porque é em prol de um bem maior, é em prol da prevenção. Sabemos, como diz o adágio popular, de que uma grama de preventivo tem muito maior valor do que 1 quilo de curativo. Nós estamos acompanhando a dor, os gemidos das nações, estamos acompanhando a dor e os gemidos da Itália, quando estão em um momento de calamidade. Estamos vendo coisas que nós nunca tínhamos vistos na história
do nosso Brasil. Estamos vendo, amados irmãos, estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, fechando as suas fronteiras por forma da lei. As pessoas sendo impedidas de ir e vir sob forma da lei, para que assim as pessoas possam se prevenir, porque ninguém sabe quem está contaminado. Segura, exatamente se preservar, como muito bem preconiza o Ministério da Mundial de Saúde, do nosso estado, bem como dos nossos municípios. Dessa feita, meus irmãos, o que nós observamos é que nós também temos que fazer a nossa parte. Seria, portanto, uma ausência ou falta de testemunho de nossa parte, enquanto Igreja de Jesus, eu não tenho dúvida disso, se nós não colaborássemos com o apelo comunitário, com o apelo das autoridades, com o apelo da nossa própria denominação, com as recomendações da nossa própria denominação, como bem expressou o pastor Sócrates, através de uma live produzida pela Convenção Batista Brasileira, ainda na quarta-feira, dia 18, justamente recomendando as atitudes que nós adotamos. Sabemos que ainda são atitudes elementares, porque podemos e devemos fazer muito mais. Porém, aquilo que nós não podemos fazer, nós vamos nessa noite clamar ao Senhor da igreja, para que Ele possa nos conceder sabedoria, para que possamos juntos, com a população brasileira, enfrentar esse caos que está vindo, que está surgindo, essa dificuldade de que a nossa nação está enfrentando. Por isso é o nosso clamor, como Igreja de Jesus, como pastor, que também solidarizo com as famílias do nosso país e do mundo inteiro. O nosso clamor é que realmente possamos buscar ao Senhor nesse tempo. E nessa noite eu quero convidar cada um de vocês a estarmos juntos, orando, juntos lutando, juntos meditando na palavra do Senhor, juntos com as nossas famílias, desenvolvendo cultos de oração, desenvolvendo cultos domésticos, explicando às nossas crianças o que está acontecendo, mas de uma maneira que não venha provocar em nossas crianças medo, nem pânico, mas explicar para nossas crianças, através de uma ilustração, por exemplo, de atos de higienização, lavar as mãos constantemente, com sabão ou com álcool gel. Mas essas informações são necessárias, dizer às crianças do que está acontecendo no mundo, sem provocar nelas pânicos, mas dizer sobretudo de que há um Deus do qual nós esperamos. E é por isso que nós estamos como família, orando a esse Deus, buscando força nesse Deus, buscando direcionamento nas mãos desse Deus. Dessa maneira, gostaria que cada um pudesse refletir na canção que nós vamos ouvi-la nesse instante. E a partir daí, nós vamos trabalhar o nosso primeiro momento do clamor pelo Brasil, do qual convido você e a sua família para estarmos em oração a partir desse momento, logo após a nossa canção. Deus em Cristo continue a nos abençoar. Pergunta do povo, cada vez mais cresce a fome nos morros, cada vez menos dinheiro
hora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e um coração. Pra aí que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance. Feliz, feliz Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Então, meus amados, de acordo com a canção que expressa com muita clareza o momento que nós estamos vivendo enquanto nação, há uma incerteza no olhar, há uma angústia em cada coração. E através dessa canção nós somos desafiados a olhar para cima. Porque todos nós sabemos, amados irmãos, de que todo poço, por mais profundo que ele seja, ele tem uma saída, e a saída é para cima. E a situação de caos em que a nossa nação está vivendo, em que o Brasil está vivendo, ela precisa de Deus. A nação precisa de Deus. E a solução está com Deus, e a solução é para cima, é para Deus, e nós como igreja devemos fazê-lo através das nossas orações. Essa é a razão da nossa noite de clamor pelo Brasil. Noite que já se inicia nesse instante, onde nós estaremos aqui realmente clamando ao Senhor pela nação. Solicitamos aos amados que nos acompanham, através dos nossos canais, que queiram mandar os seus pedidos de oração. Por favor, você pode mandar pelo próprio grupo do WhatsApp da igreja, para facilitar o nosso acesso. Mandem também pela live, tá? E a nossa equipe que está nos dando apoio, a equipe de mídia, a qual eu agradeço de todo o coração aqui, ao Gabriel, ao irmão Rafael, ao irmão Lucas Silva, ao Daniel, ao André Felipe, que assim com muita responsabilidade prepararam todos os equipamentos, tanto quanto o cenário, para que pudéssemos estarmos aqui servindo ao Senhor, servindo aqui aí aos irmãos de onde estão nos acompanhando, com toda a estrutura base. Que Deus acompanhe e fortaleça a vida dos nossos irmãos. Orar pelo Brasil é algo que se espera, não das autoridades políticas, não das
comerciantes, não de qualquer outra natureza humana, mas orar pela nação. Aliás, a oração é um papel que é esperado na sociedade pela igreja. É um papel que é esperado da igreja de Jesus. É interessante que nós observamos no nosso dia a dia, amados, de que diante das necessidades de caráter espiritual ou necessidades gigantescas de ordens catastróficas, como nós estamos enfrentando aqui, epidêmicas, etc., as pessoas não recorrem a outras instituições para buscar oração, elas recorrem à igreja, e por isso a igreja está se antevendo como agência do reino de Deus na face da terra, para que possamos estarmos ombreando essas pessoas com a oração. Eu quero que você saiba, meu querido e amado irmão, que você é um instrumento de Deus. Brasil, para abençoar o nosso estado do Tocantins, para abençoar a nossa cidade de Araguaína, cada bairro dessa cidade, para abençoar a sua igreja, a sua família nessa noite. Você é um instrumento da bênção da nação. Por isso que eu te convoco para se posicionar nessa noite e clamar juntamente comigo pela nação. A oração pela nação começa quando nós estamos orando pelo próximo. A oração pela nação começa quando nós estamos orando pela família. A oração pela nação começa quando nós estamos orando juntos. E orar juntos não quer dizer de que nós estamos juntos, aglomerados no mesmo espaço, dentro de um templo de 4 paredes. Quando, apesar da distância, estamos conectados com o mesmo. E é esse o desafio para nós nesse tempo. Esse é o desafio para nós nessa noite. Eu quero ler para os irmãos o texto bíblico de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, do qual nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós temos de modo claro um texto que nos desafia a exercer o nosso papel enquanto agência do reino de Deus nesse tempo. E é para isso que nós convocamos os irmãos para essa noite. Eu quero que de coração pedir aos meus queridos irmãos que nós nos debrucemos em oração. Eu quero aqui de coração pedir a cada querido irmão, do grande ao pequeno, do idoso ao mais jovem, que você se junte comigo em oração nessa noite. Que você a cada dia lance mão de um tempo, por menor que ele seja, mas que você possa orar ao Senhor. Faço um apelo a cada membro dessa amada igreja de Jesus, que antes de ir para a cama, você vá para o chão, com seu joelho dobrado, se você assim puder fazer. Se você tem problemas de saúde que não pode se ajoelhar, ore sentado. Ore como você puder, mas ore ao Senhor. Não perca essa oportunidade que Deus está dando ao seu povo, que ainda estamos aqui na face da terra, orar e sermos instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite de abertura do nosso clamor pelo Brasil. Pai amado, nesse instante, Senhor, de turbulência, de angústia, nesse momento, Senhor, das tribulações, pelas quais centenas de vidas, milhares de vidas na nossa nação passa. Milhares de vidas, ó Deus, passam, Senhor, devido às dores físicas, daqueles, ó Deus, que estão lá nos hospitais, daqueles, ó Deus, que estão com dores na garganta, atacados, Senhor, pelo coronavírus, daqueles, ó Pai, que estão, Senhor, entubadas,
para que possam respirar eletronicamente, porque os seus pulmões já não conseguem mais, ó Deus, produzir o ar que precisam, Senhor, para a sobrevivência. Eu clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão com seus entes queridos hospitalizados, os que estão nas CTIs, aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, de quarentena dentro da própria casa, mas que não podem manter contato com o restante da família. Aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, afetados de sintomas e que ainda, ó Pai, não conseguiram acesso ao sistema de saúde público ou particular, e que também, ó Deus, passam por angústias. Rogo a Ti, ó Deus, por aqueles que, ó Deus, estão afetados pelos sintomas, mas cujos resultados de exames ainda não foram divulgados, ainda não tiveram resultados. Pai, rogo a Ti por aqueles, ó Senhor, que já perderam seus entes queridos na nossa nação e que hoje, ó Deus, choram a dor da perca, choram a dor, Senhor, por não poder velar o seu ente querido como deveria velar. Eu peço a Ti, Pai, pela intervenção sobrenatural do Senhor na vida de cada cidadão brasileiro. Eu peço a Ti, Senhor, pela Tua intervenção sobrenatural, diante do caos que tem se instalado, ó Pai, de norte a sul do Brasil. Eu apresento, meu Pai amado, nessa noite, a vida, Pai Santo, de todos os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, de todo aquele estado. Apresento a Ti, ó Deus, a vida dos habitantes do estado de São Paulo, como uma das áreas mais afetadas pelo contingente humano que ali reside. Eu apresento a Ti, Senhor, os moradores de cada estado brasileiro. Apresento, Senhor, os moradores do estado do Tocantins. Apresento os habitantes, Senhor, da nossa capital, de cada cidade do interior, incluindo a nossa querida cidade de Araguaína. Apresento o bairro JK e o bairro onde reside cada um dos servos Teus. Que o Senhor venha visitar, ó Deus, as nossas vidas. Que o Senhor venha visitar a vida de cada um deles, ó Pai. Rogo a Ti, Senhor, pelas autoridades, desde o nosso presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro, toda a sua equipe ministerial, ó Deus, a começar, Senhor, pelo ministro da Saúde, e todos os demais. Eu Te apresento, Senhor, os governadores de cada estado, que passam também por momentos de preocupação, diante da grande responsabilidade social que tem. Rogo a Ti, a Deus, também, Senhor, por a vida de cada pastor da nossa Convenção Batista Brasileira, nossa Convenção Batista do Tocantins, a nossa regional, aqui, a Racem e as demais regionais do nosso campo, como também, a Deus, os pastores de outras denominações que com responsabilidade também tiveram que adotar medidas que nós adotamos, de terem que fechar os templos, ó Deus, para que a igreja também pudesse estar nos lares e cultuar ao Senhor junto aos seus familiares como medida protetiva, como medida de prevenção. Pai, nessa noite de clamor pelo Brasil, eu venho incluir a vida da Tua amada igreja, que de modo sensato, equilibrado e responsável adotou, ó Deus, medidas que estão em conformidade com a Tua palavra. Medidas que estão em conformidade, ó Deus, com as recomendações das autoridades de saúde do mundo, da nação, do estado e do nosso município. E nós, ó Pai, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos conceder sabedoria, graça, amor, favor do Senhor. E venha, Deus, estender a Tua mão forte e poderosa sobre cada um de nós, para que possamos assumir o nosso lugar de agentes de Deus na face da terra, de instrumentos do Senhor para a bênção da nação.
O Senhor nos chamou, ó Pai, para que possamos fazer diferença. E nos ajude a, nesse momento, fazermos diferença orando. Ó Pai, que seja despertado em nós o mover de oração como nós nunca tivemos antes. E que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida da Tua igreja, de cada família que está orando a Ti juntamente comigo nessa hora. Que a glória do Senhor se manifeste na vida da nossa cidade. Que as pessoas que estão com sintomas que possam, ó Deus, serem curadas por Ti. Que as pessoas que já se encontram hospitalizadas, que possam ser visitadas pelo Senhor. Que o Senhor venha trazer a cura para os infectados, venha trazer, ó Deus, a cura emocional para os que estão já sofrendo de ansiedade ou pânico. Venha, ó Deus, trazer a cura econômica para aqueles que já estão, ó Deus, sofrendo, Senhor, em consequência dessa pandemia. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor visite o Brasil, de norte a sul, com a Tua bênção. Cuide, Pai Santo, de todos nós. É o nosso clamor a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue com cada um de nós. Que o Senhor manifeste o Seu amor, o Seu poder, a Sua graça sobre as nossas vidas. E nós queremos continuar esse momento de oração. E eu continuo a convocá-los a permanecerem conosco, a orarem conosco. Eu quero lembrar aos meus irmãos de que é um tempo diferenciado na sua vida, é uma atitude diferente na sua vida, é um momento de que talvez certamente nós ainda não fizemos dessa maneira, mas esse é o tempo necessário, essa é a necessidade que nós temos. E eu convoco os irmãos a permanecerem conosco. Eu lembro aos irmãos aqui, trago à memória dos irmãos, aquela situação onde Jesus precisou, com os seus discípulos, momento certamente fatigante na sua vida, e os seus discípulos não conseguiram orar com Ele muito tempo. Mas os irmãos aqui que estão nos acompanhando através dos nossos canais, são novos discípulos de Jesus desse tempo. Você que está de perto ou que está de longe, na nossa cidade ou fora da nossa cidade, eu quero convocar você a permanecer conosco orando. Gastar esse tempo de oração com a sua igreja. Porque eu sei que você, como membro dessa igreja, como um congregado nessa igreja, você ama essa igreja. E você ama a Deus acima de tudo e deseja obedecer a sua palavra. Por isso, junte-se a nós agora em oração. Os pedidos estão sendo encaminhados para nós através das nossas redes sociais. E eu quero orar por cada pedido aqui. Quero trazer aqui alguns pedidos dos quais os irmãos já enviaram para nós. E quero orar por esses pedidos e desejo que você daí também possa orar juntamente conosco esses pedidos. Ok, irmãos? Vamos orar pelo Brasil. Então, meus queridos irmãos, o nosso primeiro pedido de oração que chegou através das nossas redes sociais é o pedido pela saúde da nossa querida irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana, uma pessoa amável que nós conhecemos, uma pessoa que é amada por nós, uma pessoa querida e que nós vamos estarmos orando. Eu convoco você, querido irmão, a sua família, convoque as crianças aí também, que estão contigo na sala, no quarto, onde estão, para que possamos orar agora pela irmã Sebastiana. Nós vamos orar também pela família da irmã Patrícia, orar também pela saúde do pai, do nosso querido pastor Luzimar, nosso pastor, ali na nossa congregação batista, no Lago Azul. Orar pelo nosso
querido irmão Raimundo, que fez uma cirurgia recente, orar pela saúde física e espiritual do nosso querido irmão Benjamin. Esses irmãos já nos enviaram seus pedidos de oração e nós queremos orar juntamente contigo por cada um deles nesse momento. Então se posicione como você assim desejar e vamos orar pelos nossos irmãos. Eu quero, antes de orar, agradecer a nossa irmã Sebastiana, que está nos acompanhando atentamente a vida da igreja, as decisões da igreja, e de modo muito consciente, a irmã Sebastiana tem abraçado a causa, e é uma das pessoas que também tem se preocupado e está orando ao Senhor e tomado todas as medidas necessárias para cuidar da sua saúde, até porque também é uma das pessoas que se enquadra no grupo de risco, e na verdade o grupo de risco hoje somos todos nós. Por isso todos nós devemos estarmos orando uns pelos outros. Oremos ao Senhor. Pai Santo, diante de nós chegaram, ó Deus, alguns pedidos de oração. São servos teus, ó Pai, que estão alguns distantes, como a irmã Sebastiana lá no estado do Pará, outros aqui perto de nós, na nossa própria cidade. E nós queremos, ó Deus, apresentar, Pai Santo, as suas vidas, as suas demandas, as suas necessidades. Eu venho, ó Deus, te pedir pela vida da nossa querida irmã Sebastiana, que o Senhor possa cercar a tua serva com a tua mão de poder, com a tua mão de bênção, com a tua mão de cuidado. Nessa noite, Pai Santo, de clamor pelo Brasil, nós incluímos a vida dessa brasileira, que, ó Deus, mesmo distante de nós, mas está conectada com o coração em Ti. Está, ó Deus, inteirada de toda a trajetória de vida da igreja, e clamamos a Ti pela saúde dela. Visite, ó Pai, nesse tempo de necessidade. Guarde e proteja a Tua serva com a boa mão do Senhor, trazendo a cada dia a bênção do Senhor, derramando sobre ela o Teu cuidado, o Teu amor e o Teu zelo, renovando a alegria do Teu coração para com o coração da Tua filha. Apresento, Pai Santo, também a Deus a vida, Senhor, da irmã Patrícia, com a sua família, os seus filhos, o seu esposo. Ó Pai, que o Senhor venha estender a Tua mão de poder sobre a Tua serva e acampar os Teus anjos ao redor da casa da Tua filha para guardá-la e protegê-la. E que, ó Deus, a cada instante eles sintam a proteção do Senhor. Pai, te apresento, ó Pai amado, a vida, Senhor, do pai do nosso querido pastor Luzimar. Ó Deus, que o Senhor cuide daquela vida, já é um ancião que enfrenta, ó Deus, situações difíceis de saúde, nesse momento de profunda turbulência na área da saúde mundial, saúde local, saúde nacional. Apresentamos a Ti aquela vida na convicção de que o Senhor, que é o médico dos médicos, o Senhor é quem cuida. Estenda a Tua mão de poder sobre aquela vida. Abençoe, ó Deus, a vida da sua família, fortalecendo-os na fé. Cuide também do coração do pastor Luzimar, que é um obreiro do Senhor, do qual cuida de vidas. Essas vidas, ó Deus, que precisam ser amparadas por Ti, Senhor. Visite o coração do Teu servo, lhe trazendo paz, sabedoria para cuidar dos seus familiares, cuidar da sua família, dos seus familiares, do seu rebanho. Venho, ó Pai, também nesse momento apresentar a vida do nosso querido missionário, irmão Isaías, ali na Nova Araguaína. Que o Senhor venha estender a Tua mão de poder sobre ele, para que, Pai Santo, ele possa também alcançar a sabedoria dos altos céus, para administrar esse momento de crise, junto à sua família, à sua congregação, a cada servo do Senhor e à comunidade naquele local ali da Nova Araguaína. Te apresento, Pai amado, a vida, Senhor, do irmão Raimundo, do qual fez uma cirurgia recente. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoá-lo, venha, ó Pai, recuperá-lo, e que assim possa ser guardado e protegido pelo Senhor. Apresentamos a vida do irmão Benjamin, do qual também, Senhor, precisa
dos teus cuidados. Apresenta a sua vida física, sua vida emocional, sua vida espiritual. Olha, Deus, para cada vida, para cada área da vida do teu servo, Senhor, melhor dizendo, e que ele em tudo seja amparado pelo Senhor. Obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui nesse momento de orar pelos teus servos. Clamamos a Ti por eles, em nome de Jesus. Os abençoe, Senhor. Amém. Pai Santo, continue a olhar para a vida do Teu povo, nos dando força, vigor, renovando em nós a esperança viva em Cristo Jesus. Igreja amada, irmãos, nós agradecemos, irmãos, por estarem nos acompanhando nesse momento de clamor pelo Brasil. E dizemos aos irmãos de que nós oramos porque a palavra do Senhor assim nos orienta. Jeremias capítulo 33, verso 3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A cura para a pandemia do coronavírus ainda é um enigma. Nós louvamos ao Senhor por algumas respostas que nós já temos tido, conforme alguns vídeos que recebemos da China, sobre várias pessoas que estão em processo de recuperação, centenas de pessoas que já se recuperaram para a honra e glória do Senhor. Mas ainda, a nível mundial, nós não temos ainda declarado uma cura. Mas nós sabemos de que quem cura é Deus. Portanto, nós oramos para que a cura verdadeira possa ser dispensada na vida de cada cidadão do Brasil e do mundo. Oramos pela nossa nação para que eles sejam curados por Deus. Aonde o homem não tem poder de operar, Deus tem poder para operar. Aonde a medicina não alcança, Deus alcança. Por isso nós cremos em um Deus restaurador, em um Deus que opera, em um Deus que cura e em um Deus que liberta. Nós queremos agradecer, portanto, aos irmãos que estão enviando seus pedidos de oração. Queremos saber se porventura houver ainda mais algum pedido de oração. Nós vamos estar orando com os irmãos nesse segundo bloco, enquanto nós ouvimos uma música que traz como reflexão para nós esse momento e que possamos prestar bastante atenção nessa canção, enquanto novos pedidos chegam a nós. Que Deus nos abençoe e continue conosco até o encerramento do nosso primeiro clamor pelo Brasil.
Olá, meus queridos irmãos. Não tem como a gente ouvir uma canção como essa e não se emocionar. Não se emocionar pelo conteúdo da sua mensagem, pelo desafio que ela traz para as nossas vidas, onde nos diz que se orarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá e sarará a nossa terra. Quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando e um abraço aqui à nossa querida família do irmão Railon, do qual já fiz uma postagem no grupo da igreja. Parabéns aos irmãos, à sua família, essa bela família que está nos acompanhando e todas as demais famílias que estão acompanhando a nossa transmissão. Tire uma foto da sua família, poste no grupo da igreja e diga: estamos participando. Isso é muito importante para o nosso trabalho e para estímulo também de outras famílias. Que Deus continue conosco. Nós vamos orar nesse momento pelo pedido exatamente da irmã Dalit, da qual pede oração pelas famílias da igreja. E nós vamos orar nesse momento pelas famílias da igreja. Eu tenho a honra de pastorear uma igreja que é de família. E Deus tem colocado esse ministério de família no meu coração. E vou orar ao Senhor pelas famílias da igreja, cada família da IBNJ, uma família que nós amamos, amada pelas demais famílias. E atendendo ao pedido, portanto, da nossa irmã Dalit, nós vamos orar pelas famílias. Oremos juntos. Pai Santo, o Senhor que é o Deus da família, o Senhor que criou as famílias, nós recorremos a Ti nesse instante em oração. Queremos a Deus apresentar as famílias como base da sociedade. Apresentamos a Deus as famílias da Nova Jerusalém. Senhor, porque é a partir das famílias de que os membros da igreja são inseridos aqui. São as famílias, ó Pai, que são a base da educação secular e da educação cristã também. É na família, ó Pai, que os princípios, os valores éticos, morais e espirituais, Senhor, são iniciados, são forjados. E eu quero te agradecer, Senhor, por essa ser uma igreja de família. E venho apresentar, Senhor, cada família da nossa amada igreja. Visita, Senhor, agora o coração de cada sacerdote do lar, de cada pai, que traz sobre os seus ombros, ó Deus, o peso da grande responsabilidade para cuidar dos seus, no esforço, ó Deus, de proteger da melhor maneira possível e suprir as suas necessidades. O Senhor que sabe o que se passa na cabeça de cada pai de família da nossa igreja, eu rogo a Ti que o Senhor venha visitá-los e venha, Deus, trazer aos seus corações a confiança viva em um Deus que é vivo, poderoso e soberano. Apresenta a Ti, Senhor, a vida de cada mãe, ó Pai, da nossa igreja, de cada avó. Essas, ó Pai, de que desde a formação no ventre, ó Pai, elas têm o cuidado e a preocupação em proteger os seus filhos, acolhendo, Senhor, como parte de si mesmas, até, ó Deus, ver o seu processo de independência e ver, ó Deus, assim, o seu processo de formação de toda a natureza, ó Pai, física, espiritual e emocional. E eu rogo a Ti, ó Deus, que abençoe, Senhor, os corações das mães, que tentam de toda maneira, Senhor, dar proteção, dar colo, e que nesse momento, ó Deus, também passam por angústias, porque, ó Deus, também correm riscos de às vezes não poder estender o colo na hora que precisa, por impedimento. Mas que o Senhor não permita que chegue esse momento, que o Senhor abençoe, para que seja, ó Deus, também um momento de acolhida. Abençoe, Senhor, cada mãe, para que venha amar mais os seus filhos, amar mais, ó Deus, uns aos outros. Abençoe, Senhor, as avós, os netos. Abençoe, Senhor, cada membro da família. Te apresento a vida dos filhos.
para que, Senhor, nesse momento sejam guardados pelo Senhor, que possa, Deus, também abraçar a mesma causa, as mesmas preocupações que os seus pais têm, e, ó Deus, se portarem como colaboradores, como ajudadores, para que também, Senhor, os seus lares, as suas vidas, as suas integridades sejam protegidas e guardadas pelo Senhor. Mantenha firme a fé da família de modo integral. Senhor, que o teu povo esteja unido diante de ti. Fortaleça, ó Deus, os laços familiares nesse momento mais do que nunca. Que, ó Deus, possa ser o momento da redescoberta das pérolas de grandes valores que estão, Senhor, no interior de cada lar da nossa igreja. Que possa ser o momento de valorização de um ao outro, de zelo, de respeito, de amor, de demonstração de cuidado e responsabilidade mútua. Venha fortalecer espiritualmente as nossas famílias. Coloca o Senhor como ministro do Senhor, a vida de cada uma das nossas famílias da IBNJ, debaixo da tua mão protetora. Que o mal não chegue, ó Deus, às portas das nossas famílias. E que, ó Pai, o sangue de Jesus esteja a cobrir cada lar, cada vida. É a Ti que o Teu servo ora em nome de Jesus. Amém. Nós ainda temos mais alguns pedidos que nos chegaram. Peço aos irmãos que continuem conosco mais um pouco em oração. Está nos acompanhando também, lá de Palmas, meus familiares, e a minha sobrinha Cris Miller, que é filha da Maria, a minha irmã. E o seu pedido de oração é orar pela família da sua mãe, que é a Maria, e pela vida da tia Laurena, pelos meus avós e toda a família Martins Rezende, que é de fato uma grande família. Obrigado, Cris Mille, por estar nos acompanhando. Obrigado pelo pedido de oração que você nos enviou. Obrigado à minha mana, Iraildes, que também está nos acompanhando, a Cris Mille, a família inteira, e nós vamos orar também pela vida do meu cunhado Douglas, do qual saiu hoje do HGP, estava passando por um processo cirúrgico aí em Palmas, e vamos incluir na oração a sua recuperação total, porque ao sair do hospital também teve que ficar ali, praticamente em estado de quarentena, devido aos riscos, impedido de estar recebendo visitas. Nós vamos orar pela minha cunhada Laurena, da qual está hospitalizada, passando por um processo cirúrgico, da coluna ali também no HGP, e assim nós vamos orar ao Senhor por toda a família Martins Rezende, pelos meus pais, que são os avós da Cris Miles, meu pai João Soares, minha mãe, Dona Luísa, que são idosos, e que nós desejamos que Deus possa alcançá-los, guardá-los e protegê-los. Oramos ao Senhor por essa família e depois vamos continuar orando pelas demais famílias. Pai Santo, eu venho apresentar a Ti, ó Deus, a vida da minha querida sobrinha, Cris Mille, que traz, ó Deus, o seu pedido de oração pela nossa família como um todo, pela família Martins Rezende, que é uma grande família, do qual, ó Deus, não se localiza não apenas em Palmas, mas em várias cidades do nosso estado, em vários estados do nosso Brasil. Pedimos a Ti, ó Deus, a proteção do Senhor para cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, os livre de enfermidades, os livre, ó Deus, dessa pandemia. Aos meus primos, Senhor, os parentes que moram e tios ali em estado de São Paulo, Brasília, Goiânia, ó Deus, no Piauí, aqui no Tocantins, em cada cidade onde se encontram, cidade de Rio Sono, Guaraí, Pai Miracema, Tocantinha, Porto Nacional, Pindorama, Ponte Alta, Palmas, Aparecido do Rio Negro, onde quer que tenha um parente, Senhor Pedro Afonso, que o Senhor possa visitá-los com a Tua mão de poder, guardá-los e protegê-los. Peço a Ti, ó Deus, pela recuperação total do meu cunhado Douglas, na recuperação do seu processo cirúrgico. Peço pela vida da minha cunhada Laurena, também a Deus cirurgiada, que o Senhor a abençoe, recuperando, Senhor, e
trazendo a cura, guardando, ó Pai, contra toda e qualquer contaminação ali no HGP. Quero te pedir, Senhor, pela Maria, pelas suas filhas, pelos seus filhos, pela sua filha, seu filho, seu esposo, pedir pela Nilde, pedir pela Irailde, pedir pelo Luiz, pedir pelo Dalci, por todos os meus irmãos, Senhor, a Valderina e Miracema, pedir, ó Pai, por cada um deles, que sejam protegidos por Ti, meus irmãos lá em Rio Sono, onde estiverem, que o Senhor os visite com a Tua mão de poder. Os abençoe, proteja, Senhor, contra toda espécie de mal, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos orar ainda pela irmã Cláudia, pela sua família. Irmã Cláudia, mãe do irmão Lucas, que é um dos nossos colaboradores aqui na mídia, que está nos assessorando. Orar pelo pastor Luzimar, que manda um pedido pela saúde da missionária, irmã Zefinha. A irmã Zefinha, ela é missionária ali na cidade de Babassulândia, mas já idosa, e que ela foi acometida de um acidente na própria casa, e está hospitalizada aqui em Araguaína. Chegou hoje, é uma idosa, uma missionária, serva do Senhor, dedicou sua vida à obra do Senhor, levando a mensagem de salvação e esperança em Cristo a várias cidades do nosso campo, e hoje se encontra nessa situação, quebrou o fêmur e está aqui internada em Araguaína, e devemos orar por ela, atendendo o pedido. Vamos orar pela vida da irmã Elvira, pela sua mãe, que Deus fortaleça a saúde dela. Orar pela vida da irmã Rosa Edília, orar pelo sobrinho da irmã Rosa, que é o Ícaro, que o Senhor possa estar abençoando e a recuperação cirúrgica dele. Oremos comigo, Igreja de Jesus, porque quando há acordo de duas pessoas ou mais, Deus ouve e escuta os clamores. Vamos orar pelos nossos irmãos e peço que os irmãos nos acompanhem nessa primeira noite de clamor pela nação. Esse, com certeza, irmão, é o tempo mais precioso, irmãos, é o tempo mais precioso que nós estamos tendo nessa noite, quando nós podemos dedicar as nossas vidas em oração ao Senhor e focar na nossa esperança, na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai Santo, nós queremos apresentar o bloco de pedidos, Senhor, de que vieram a nós nesse momento. E nós oramos a Ti, porque nós cremos no poder da Tua palavra, quando nos diz, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, os quais nós devemos orar sem cessar. Rogo a Ti, ó Deus, pela vida, Senhor, da missionária irmã Zefinha, a qual o Senhor sofreu aquele acidente, que está hospitalizada. O Pai, se enquadra em um grupo de risco, mas nós colocamos a vida dela em Tuas mãos. Cuide da Tua serva, Senhor. A abençoe de modo poderoso. Rogo a Ti, ó Deus amado, pela vida da irmã Cláudia. Venha abençoar a sua família. Venha estender a Tua mão de poder sobre ela e o seu lar. Ó Deus, abençoe os seus familiares também, onde quer que estejam, que sejam alcançados pelo Teu cuidado, pela Tua bênção. Eu apresento a Ti, ó Deus, a vida, Senhor, da irmã Rosa Edília. Te peço que o Senhor venha abençoá-la, abençoar a vida do Ícaro, seu sobrinho, que passou por um processo cirúrgico. Venha abençoar a sua recuperação, Senhor, de modo total. Apresenta a Ti, ó Deus, a vida da irmã Elvira. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida da sua mãe, quando ela traz esse pedido. O Senhor abençoe a sua saúde, recuperando, ó Deus, na totalidade. Derrame, Senhor, a Tua mão de poder, graça e favor sobre a vida dos Teus filhos, que tenha, Deus, clamado a Ti nessa noite, os que estão clamando, Deus, justamente conosco em oração. Abençoe, guarde e proteja a todos com a Tua mão forte e soberana. É a Ti que nós oramos e nós clamamos, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos ainda aqui o pedido de oração da minha esposa, que também está nos acompanhando, irmã Patrícia, a minha amada esposa, e ela pede por todos os profissionais que atuam na área da saúde. Obrigado, irmã Patrícia, por lembrar desse pedido.
porque o que nós podemos fazer por esse povo que estão colocando a vida em risco para tentar salvar fisicamente a vida de muitos é orarmos por eles. Eles fazem um trabalho que nenhum de nós temos condições de fazer, mas nós como igreja podemos fazer, cumprir uma missão de que eles também não podem fazer lá, por estarem divididos ali em turnos e em procedimentos, mas nós podemos orar por eles, ajudá-los em oração. Obrigado, irmã Patrícia, pelo sábio pedido. O irmão Doutrino pede pela saúde da sua família. Obrigado, irmão Doutrino, pela sua participação. A irmã Irani Bandeira pede pela saúde da colega de trabalho. E a irmã Dinalva, que precisa de cirurgia. E essas vidas que estão aqui pedindo oração. A irmã Cláudia, que pede pelos seus pais e familiares. Nós vamos ter nesse momento mais um bloco de oração. Encerrando esse nosso momento de clamor, e logo depois desse bloco de oração, nós vamos tecer aqui palavras de gratidão a cada participante, e ouvindo mais uma canção final, que será preparada ali pela a nossa equipe de mídia. E ao orar, quero trazer mais algumas informações sobre pedidos posteriores que irão estarem nos enviando. Obrigado, meu querido irmão, querida família, querida igreja, pela participação conosco até aqui. Deus tem nos abençoado, eu não tenho dúvida de que, da hora que nós começamos essa live, até agora, Deus tem operado em nossas vidas, como na minha vida particularmente, e creio também na vida da sua família. Deus amado, obrigado porque podemos falar contigo. Obrigado pelo recurso da fé que nos dá. Obrigado, Senhor, pelo recurso da oração que o Senhor disponibiliza para a vida da tua igreja. Para que através do lançar mão desse recurso, nós possamos, ó Pai, sermos instrumentos na vida da nação, na vida da igreja. E venho te apresentar agora, ó Pai, os pedidos que a nós chegaram. O pedido da minha esposa, Senhor, irmã Patrícia, em relação aos profissionais da saúde. Apresenta a vida de cada médico, ó Pai, da nossa nação, como também, ó Deus, do mundo inteiro. Mas de um modo especial, Senhor, nessa noite, apresentamos os médicos do Brasil, os médicos, ó Pai, aqui de Araguaína, aqueles que estão lidando, Pai Santo, diretamente na luta, Senhor, do combate ao coronavírus. Aqueles, ó Deus, que têm ouvido os gemidos das pessoas infectadas, das pessoas que estão nos leitos de UTIs. Rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor dê a eles, ó Pai Santo, equilíbrio emocional. Dê-lhes, ó Deus, sabedoria dos altos céus. E dê a eles, ó Deus, também a oportunidade de se dobrarem diante do Senhor aqueles que ainda não Te servem. Que seja um momento de busca na vida deles. Apresenta a vida de cada enfermeiro, Senhor, de todas as pessoas que atendem nas unidades hospitalares, nas unidades de saúde. Que o Senhor seja com cada um desses profissionais, dando-lhes forças, dando-lhes, ó Deus, energia, dando-lhes, ó Pai, ousadia, alegria, Senhor, mesmo em meio ao caos que se instala. Ó Pai, eles são para a vida de muitos nesse momento instrumentos de esperança. Use-os, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos. Lhes dê, ó Deus, capacidade que eles ainda não tiveram. Cuide de suas vidas, cuide das suas famílias, ó Pai. Livre-os, ó Pai, das contaminações, porque muitos deles, ó Pai, na luta para salvar vidas, têm também perdido as suas vidas. Abençoe os seus familiares. Abençoe, Senhor, a todos da área da medicina que estão nessa luta, Senhor, procurando salvar vidas físicas. Ó Pai, seja com eles. Venho te apresentar também, Pai Santo, a vida, ó Deus eterno, da irmã Cláudia, que pede pela vida dos seus familiares. Onde estão seus pais lá no estado do Piauí? Que o Senhor os guarde e os proteja. Te peço também, Senhor, por a vida
Pai Santo, dos demais irmãos que apresentaram os seus pedidos para nós nessa noite. Eu peço que cada um deles, ó Deus, sejam atendidos pelo Senhor. O irmão Doutrino pede pela saúde da sua família. Pede, ó Deus, pela segurança. Que o Senhor dê segurança ao teu servo, que é um dos profissionais de saúde, guardando e protegendo com a tua mão forte e soberana. Pede, ó Deus, guardar a vida do teu servo em todo instante. Te peço, ó Deus, pela cirurgia, Senhor Jesus, da tua serva irmã Dinalva, abra as portas que ainda precisa. Venha incluir, Senhor, também nesse bloco a vida da irmã Francinete, que também precisa ser cirurgiada. Entra em providência, Senhor, por a vida dela. Venha, Deus, te pedir, Pai Santo, que o Senhor abençoe a irmã Irani quando pede pela vida da sua amiga. Venha, Deus, abençoar, cuidar da saúde, restaurar, guardar e proteger a todos. Pai Santo, seja com cada pedido a nós nos enviado nessa noite de clamor. Eu venho ainda, Senhor, te apresentar a vida do pastor Leônidas, da sua família. Ó Deus, como ministro do Senhor, que tem sobre seus ombros cuidar de muitas vidas na nossa região, famílias pastorais. Que o Senhor revista o teu servo da sabedoria dos altos céus. Continue conosco no decorrer dessa noite, operando as tuas bênçãos sobre a vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos, nesse momento, quero trazer aos amados uma palavra de gratidão por cada vida que nos acompanhou. Os demais pedidos que os irmãos nos enviaram e podem continuar enviando, podem enviar no grupo da igreja, e para que tanto eu, que estarei acompanhando constantemente, quanto todos os irmãos da igreja possam ter acesso e orar. E eu peço realmente à igreja que, ao receber um pedido de oração, que ore naquele momento, né? E continue orando. E muito obrigado, amados, pela participação de vocês, que nos acompanharam dos seus lares. Obrigado a cada criança, um beijo de coração, cada adulto, cada família, pela companhia. E que nós possamos continuar orando